Prezados companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus, nosso irmão maior, esteja dentro dos nossos corações. Nós todos tenhamos a certeza, somos bem-vindos nesta casa espírita, onde iremos desfrutar dos benefícios que a doutrina espírita nos traz, acerca do conhecimento que ela nos dá a respeito da nossa vida, e que os fluidos, sempre muito saudáveis, que aqui dentro estão, possam nos ser úteis, fazendo com que nós possamos termos mais forças para enfrentar as adversidades, as dificuldades do dia a dia, visto que somos espíritos ainda imperfeitos. Em razão disso, habitamos um planeta de provas e expiações, onde existem mais desarmonia do que harmonia. Então, que nós possamos realmente agradecer mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos. Neste primeiro domingo do mês de novembro, como já é tradicional nesta casa espírita, está aqui com vocês um companheiro da USE de Ribeirão Preto, que traz um tema estudado e elaborado sempre no começo do ano. Nós estamos findando os temas desse ano de 2013, que se referiu justamente à importância que o Centro Espírita tem para nós em relação à nossa melhora como espíritos. Digo, estamos encerrando, muito embora falte ainda o mês de dezembro, porque, como é tradicional, no mês de dezembro, o tema ele versa sempre sobre Jesus. Então, nós vamos fechar o tema falando a respeito da importância que o Centro Espírita tem na nossa vida e a importância que o Centro Espírita tem na divulgação da doutrina espírita, falando sobre um tema que nós estudamos e absorvemos do espírito Joana de Ângeles. O tema é qualificação, espiritização e humanização dentro do Centro Espírita. Esse tema foi trazido pela Joana de Ângeles com a psicografia do Divaldo Pereira Franco, para que nós pudéssemos mais uma vez fazermos uma reflexão, visto que é algo que nós devemos ter na nossa vida de forma corriqueira, fazer uma análise da nossa vida, daquilo que estamos realizando, daquilo que nós podemos modificar, visto que aqui estamos presentemente encarnados, justamente para vencermos as nossas imperfeições. E é muito interessante, muito saudável, que nós façamos sempre uma análise daquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que nós já aprendemos com a doutrina espírita. Nós sabemos que somos espíritos, e como espíritos, somos os seres inteligentes da criação, e precisamos desenvolver a nossa inteligência através do exercício de se conhecer a vida, de se conviver com as pessoas, ensinar as outras pessoas, aprender com as outras pessoas, enfim, vivermos dentro da lei de sociedade, que é também uma lei de Deus, para que nós, nessa vivência, nas reencarnações sequenciais, possamos ir aprendendo, nos modificando e nos tornando espíritos melhores, visto que Deus nos criou com o objetivo de alcançarmos a felicidade, uma harmonia perfeita para nós espíritos, que iremos atingir com o nosso próprio esforço. E a reencarnação, muito embora às vezes a gente faça uma análise que, dependendo das situações que a gente enfrenta, das dificuldades, dos obstáculos, a reencarnação se torna um tanto quanto pesada, né? E a gente até acha que pode ser até um castigo divino, mas a doutrina espírita nos deixa de forma muito clara que a reencarnação é uma oportunidade, mais uma oportunidade, que Deus nos dá para que nós possamos vencer as nossas imperfeições. E estamos, presentemente, nessa reencarnação, tendo a oportunidade do contato com os ensinamentos da doutrina espírita, que os centros espíritas estudam e nos trazem de uma forma muito fácil para que a gente absorva esses conhecimentos, e nós já entendemos, através dos centros espíritas, através da doutrina espírita, que nós somos espíritos, criados por Deus pela sua bondade, viemos do mundo espiritual, estamos presentemente encarnados aqui, estudando, aprendendo, nos melhorando, e retornaremos para o plano espiritual, que é o nosso mundo original. Então nós já
aprendemos o que somos, entendemos por que estamos aqui e as causas pelas quais nós atravessamos. E isso certamente nos dá uma esperança muito grande de que amanhã será melhor se nós fizermos no dia de hoje, por termos realmente um dia melhor amanhã. E quando nós temos e desenvolvemos em nós o conhecimento das coisas, se torna um pouco mais fácil para que a gente aperfeiçoe em nós mesmos o desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento intelectual, que é muito importante, esse é um pouco mais fácil de ser conseguido, muito embora também nos dê muito trabalho. Mas o desenvolvimento moral é aquele que exige de nós uma transformação e que a gente realmente busque, né, na fonte extraordinária que Jesus nos trouxe, quando nos ensinou que é necessário amar a Deus e amar ao nosso próximo também. E o crescimento e desenvolvimento moral se dará quando nós realmente estivermos colocando em prática esse ensinamento do Cristo. Então, humanização no Centro Espírita é um tema que é mais um dos temas que nós temos sempre dentro do Centro Espírita para nos fazer uma reflexão sobre o nosso momento, como podemos melhorá-lo, como podemos realmente ser criaturas mais otimistas, muito embora as dificuldades e os obstáculos pelos quais a presente sociedade terrestre atravessa. Mas nós, que somos filhos de Deus, aprendemos isso com Jesus, reconhecemos o quanto isso é bom para nós, sabemos que as mudanças ocorrerão através das nossas transformações. Quando eu me transformo em uma criatura melhor através do meu trabalho, do meu esforço, eu contribuo para quem convive comigo também se transforme. E o meu grupo vai aos poucos aumentando, até que nós tenhamos uma sociedade no planeta toda, uma sociedade em equilíbrio, que é o objetivo justamente que nós temos na nossa vida. Aprendemos que vivemos num mundo de provas e expiações, que está se transformando num planeta então de regeneração. E isso se dará não num passe de mágica, nem de um dia para o outro, mas se dará gradativamente, de forma natural, com a nossa ajuda, com o nosso trabalho. E todos nós, claro, queremos viver num mundo mais tranquilo, um mundo mais em equilíbrio. E nós devemos ter em mente que essa conquista depende da nossa transformação. E a humanização, conforme fomos encontrar lá nos dicionários, significa tornar a criatura benévola, mais afável e mais tratável. É isso que se espera do ser humano, que somos nós, os espíritos, presentemente ocupando um corpo material, que vai nos ajudar como um veículo que ele é, na nossa transformação moral. Esses aspectos todos relacionados ao ser humano. Mas como fazer com que o ser humano se torne benévolo, afável e tratável? Todos nós, como criaturas inteligentes que somos, queremos o melhor sempre para nós. Queremos viver em equilíbrio, em tranquilidade. Queremos que aqueles que convivem conosco também tenham esse mesmo tipo de vida. E o que é necessário para que a gente alcance isso? Um esforço muito grande para vencer as nossas imperfeições. Imperfeito, podemos caracterizar a criatura imperfeita, aquela que é falível, aquela que diante das dificuldades, muito embora tendo forças para ultrapassar essa dificuldade, nem sempre ele se esforça o suficiente para realmente vencer os seus problemas, as suas dificuldades. Então nós temos que entender que o fardo que é colocado nas nossas costas, colocado por nós mesmos através das ações que fizemos anteriormente, ou na presente reencarnação, ele tem um peso que nós temos a capacidade de carregar, visto que Deus, ele não exige dos seus filhos nada além do que ele é capaz de realizar. Mas para que a gente carregue o fardo, nós precisamos empregar todas as nossas forças. E nem sempre nós estamos realmente sujeitos a fazer isso, ou seja, empregar todas as nossas forças para vencer as dificuldades. Só existe um caminho apontado pela própria doutrina espírita para que nós possamos nos tornar, então, benévolos, afáveis e tratáveis, que é através da educação.
Interessante que a educação é uma palavra que nós a usamos quase que com certeza em todos os dias da nossa presente reencarnação. Mas nem sempre a gente ia para analisar e fazer uma reflexão a extensão do que seja se educar. Por isso que é muito bom, então, quando a gente vem até a casa espírita, às vezes a gente vai no centro espírita seguidamente, o que é, claro, o razoável que nós façamos, porque desde que a gente assume um compromisso religioso, nós temos que estar realmente sempre junto a essa casa religiosa. E vir ao centro espírita de forma sequencial faz com que a gente vá aos poucos, realmente acompanhando, então, tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece em termos de conhecimento de nós mesmos. Então, é importante que a gente sempre venha ao centro espírita para que nós, diante dos estudos, façamos, então, uma análise daquilo que nós já temos aprendido. E, em muitas ocasiões, a gente observa quando o companheiro que preparou o tema começa a falar sobre o tema, a pessoa diz assim, eu já ouvi esse tema. E é muito importante que a gente tenha essa lembrança de ter ouvido já o tema, porque é mais uma oportunidade da gente tratar de um assunto que nós já conhecemos, com certeza, porque nós somos espíritos milenares, vivemos muitas reencarnações anteriores e, claro, tomamos contato com a necessidade da educação. Então a gente revive aquilo que a gente já aprendeu, mas havia temporariamente esquecido. Então as lições que são estudadas no Centro Espírita vão se repetindo para que a gente as coloque dentro de si para finalmente colocá-las em prática. O conhecimento nós já temos. O que nós precisamos realmente fazer é colocá-los em prática. E essa é a parte mais difícil, mais complicada. Por isso que o desenvolvimento intelectual, ele é mais fácil do que o desenvolvimento moral. Porque nós podemos adquirir conhecimentos que a própria vida nos traz, e isso nem sempre vai se refletir numa mudança moral também. E a mudança moral, ela é extremamente importante para nós nos sentirmos melhores, nos sentirmos mais equilibrados. A educação, por ser formadora de caráter e não apenas instrutora de conhecimento, ela combate o personalismo, a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Olha aí duas palavras que a gente já ouviu muitas vezes dentro do Centro Espírita, egoísmo e orgulho. Mas nem sempre parou para entender a extensão do significado dessas palavras. Porque o orgulhoso é aquele que, mais uma vez, a gente repetindo aquilo que já ouvimos, é aquele que não se reconhece imperfeito. O orgulhoso é aquele que não se reconhece como alguém que pratica erros, porque ele se julga acima disso, porque o orgulho o impede de enxergar as coisas como elas são, porque ele quase sempre se julga melhor do que o outro. E quando a gente se julga melhor do que o outro, a gente não valoriza o outro. E a gente precisa valorizar as outras pessoas, porque todos nós temos valores realmente e precisamos reconhecer esses valores. E valores que faz com que nós, aos poucos, vamos nos transformando. E o egoísmo é aquele que faz com que nós não enxerguemos as necessidades que as outras pessoas têm, porque a gente quer angariar todas as coisas para nós mesmos. Nós nem conseguimos perceber que existe uma outra pessoa, porque o egoísmo nos impede de fazer isso. Por isso que a educação, além de ser uma formadora de conhecimento, ela também é uma formadora de caráter. E nós, como espíritos imperfeitos ainda, precisamos formar o nosso caráter de forma moral, para que a gente possa se ajustar às leis do próprio homem, mas principalmente às leis de Deus, que faz com que nós, em as respeitando, a gente caminhe de forma harmoniosa e equilibrada. No livro dos Médiuns, o Allan Kardec, no capítulo 3º, item 19, ele diz assim: devemos antes tornar o ser humano espiritualista, ou seja, que ele acredite que em si mesmo há algo mais do que o corpo biológico, ou seja, devemos fazer com que ele coloque em ação a autoeducação. Isso a doutrina espírita já trouxe para nós. Nós nos reconhecemos como espíritos imortais, criados um dia por Deus e que viveremos então para sempre. E esse conhecimento nos faz com que a gente encare a vida de forma diferenciada. Encare a vida como algo que é
contínuo. E a educação que a gente adquire hoje, a gente vai usá-la amanhã. A que a gente adquirir amanhã, a gente vai usar, e assim sucessivamente. Tudo é uma soma de valores. Então, nós valorizamos mais a vida. Quando a gente valoriza mais a vida, a gente respeita mais a vida. E isso é algo que nós precisamos realmente fazer conosco. Reconhecendo-se como espírito, o ser humano estará predisposto a mudar seus rumos na vida. Ou seja, ele terá a força de vontade que ainda lhe falta. Ele terá o querer. Porque nem sempre, companheiros, nós queremos ou nós compreendemos a necessidade de mudarmos, né, de uma mudança interior. E quando a gente não consegue reconhecer que é necessário mudar para que a gente se sinta melhor, fica difícil a gente fazer essa mudança. Por isso, quando nós nos reconhecemos como espíritos imortais, o que ocorre conosco? Nós, então, enxergamos o amanhã. E o Cristo, há mais de 2000 anos, as lições todas que ele nos trouxe de igualdade, de fraternidade, estavam justamente calcadas no futuro. E o futuro nós estamos semeando hoje, porque todos nós somos semeadores, conforme o Cristo nos ensinou naquela parábola extraordinária do semeador. Nós estamos semeando a nossa própria vida. E a semeadura, ela é individual. Sou eu quem vou, através das minhas ações, fazer o meu progresso. Aqueles que convivem comigo em sociedade vão certamente me ajudar, mas sou eu quem vou semear e sou eu quem vou colher, então, as sementes que eu fizer uso delas. Por isso que a doutrina espírita, ela nos dá a responsabilidade de entendermos que a nossa vida, a nossa mudança, a nossa transformação depende de nós mesmos. A doutrina espírita tirou de nós a oportunidade da gente culpar o outro pelas mazelas da nossa própria vida. Não podemos mais nos desculparmos pelos erros que nós cometemos, porque os erros aos quais nós cometemos e passamos por eles são ocasionados por nós mesmos, pelas nossas próprias ações. E isso a doutrina espírita vem trazer para nós de uma forma extremamente clara. Então, eu sou o responsável, como o próprio Espírito Leon Denis diz, ele diz numa frase extraordinária que nós somos os construtores da nossa vida. E se sou eu que estou construindo um edifício, eu sou responsável, então, pela firmeza desse edifício. E esse edifício que o Leon Denis veio nos trazer é exatamente o edifício moral que nós estamos erguendo em nós mesmos como espíritos. No centro espírita, o ser humano pode encontrar a plenitude do espiritismo, como filosofia estruturada em argumentos científicos e consequências morais, e nós precisamos estar sempre atentos a isso, da transformação que nós precisamos fazer na nossa vida. O ideal espírita é de fraternidade e possui força incalculável de trabalho em prol do progresso e felicidade do próprio homem. Então, nós, companheiros, quando a gente tem a oportunidade de vir à casa espírita, nós tomamos contato com essas lições que a doutrina espírita nos trouxe há 156 anos. E nós estamos com esse conhecimento, que é um desenvolvimento, então, intelectual, nós estamos aproveitando esse conhecimento para fazer o desenvolvimento moral. Porque nós sentimos que é necessário mudar a nossa vida, que é necessário realmente a gente encarar as pessoas, olhá-las nos olhos, para que a gente veja nele aquilo que o Cristo nos ensinou, o nosso irmão, que como nós também está buscando aqui na presente reencarnação, o crescimento, o progresso, encontrar o equilíbrio e a harmonia, para sentir-se em paz e feliz também. O Herculano Pires, no seu livro O Centro Espírita, ele diz: não basta semear ideias fraternistas entre os homens, é necessário concretizá-las em atos pessoais e sinceros. O conhecimento nós já temos, não temos todo o conhecimento ainda, mas o conhecimento que nós temos já basta para que nós nos transformemos em espíritos melhores.
E a divulgação das ideias que a doutrina espírita nos traz, ela é muito importante, mas nós precisamos, acima de saber sobre essas ideias, precisamos realmente colocá-las em prática, utilizá-las no nosso dia a dia. E nós temos essas oportunidades, quer dentro dos nossos lares, através da convivência com o nosso companheiro ou a nossa companheira, com os nossos filhos, com os agregados que vão chegando na nossa família também. Nós podemos usar, então, o nosso conhecimento cristão, que a doutrina espírita nos traz, para nós convivermos com as pessoas de forma cristã, fraternal. Saindo do lar, nós podemos usar o conhecimento que temos no trabalho profissional que a gente realiza, nos encontros sociais dos quais nós participamos, sempre sendo, em todos os contatos que nós temos na nossa vida, cristãos. E o que o cristão realmente tem que fazer? Realmente entender a criatura, aprender a relevar. Aliás, essa é uma palavra também muito pouco utilizada, é muito pouco conhecida e pouco utilizada, porque nem sempre a gente tem a capacidade de relevar aquilo que as pessoas dizem para nós. Então as pessoas falam as coisas para nós e nós, em muitas ocasiões, deveríamos, relevar, faria com que nós, então, dessemos oportunidade à pessoa de pensar aquilo que ele está fazendo, a agressão que a pessoa está fazendo, utilizando palavras realmente que magoam as pessoas, relevar, deixar o tempo passar, para que nós possamos, então, com o tempo passando, analisarmos que todos nós somos factíveis, todos nós falhamos, todos nós podemos cair em desequilíbrio, mas é somente o passar do tempo que vai fazer com que a gente encontre o equilíbrio. E conhecimento para encontrar esse equilíbrio, nós já temos, certamente. Comecemos a sentir o problema do próximo, é a melhor maneira de senti-lo. E a melhor maneira de senti-lo é colocar-se no seu lugar, fazendo por ele o que gostaria que nos fosse feito. Interessante que os ensinamentos do Cristo, aos poucos eles vão sendo absorvidos por nós de uma forma muito clara. Porque quando o Cristo disse a necessidade de fazermos aos outros, então, aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, essa é uma frase de um ensinamento atemporal, extraordinário. Porque todos nós, se formos pessoas realmente com um certo equilíbrio, gostamos de ser bem tratadas. Então, da mesma forma, a outra pessoa gosta de ser bem tratada. Então, façamos à outra criatura o que nós gostaríamos que ela nos fizesse. Interessante que isso parecem chavões e até ditados populares, que de tão antigos que são, até caíram em desuso, mas na realidade são absolutamente atuais, porque nós precisamos mais do que nunca fazer isso na nossa vida, tratar a outra pessoa como gostaríamos de ser tratado. Ora, Jorge, mas o que você está dizendo é uma coisa apenas, são palavras apenas, difícil de colocar em prática. Certamente que sim, a transformação moral exige muito de nós. E se a gente trata o outro bem e o outro não nos trata bem, o que eu vou fazer? Deixar de tratá-lo bem? De maneira nenhuma. Eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque o meu progresso individual, ele depende das minhas ações. Então eu trato bem a pessoa, ela não me trata bem. Eu continuo tratando-a bem, porque isso certamente vai fazer muito bem para mim. E um dia isso certamente irá entrar realmente na cabeça da pessoa e fazer com que ela reconheça, puxa vida, a pessoa me trata tão bem e eu a trato de qualquer jeito. Então são conhecimentos que nós já temos, mas nem sempre a gente os coloca em prática. Comecemos a sentir o problema do próximo, é a melhor maneira de senti-lo. E a melhor maneira de senti-lo é colocar-se no seu lugar, fazendo por ele o que gostaria que lhe fosse feito. Com esse exercício, nasce uma nova onda, um sentimento de solidariedade. Palavras do Divaldo Pereira Franco, em uma de suas palestras, baseada justamente nesse ensinamento trazido por Joana de Ângeles. Então, nós precisamos aprender a colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Muito embora a gente saiba que é difícil, Porque a teoria é relativamente fácil de ser absorvida, mas a prática exige de nós um esforço muito maior.
Da mesma forma, quando nós frequentamos as escolas, nós aprendemos de forma teórica todas as coisas e vamos colocá-las dentro da nossa profissão de forma prática. Sabemos que vamos enfrentar dificuldades, mas as dificuldades podem ser superadas com o nosso esforço, com a nossa transformação. Humanizar, então, o centro espírita é trabalhar nas relações interpessoais, é virmos ao centro espírita e olhar para aquele que está do nosso lado, do lado esquerdo, do lado direito, ver que ali está alguém que, como nós, também está buscando um espaço, está buscando um caminho, está buscando um conhecimento, uma transformação. Então é importante que a gente olhe as pessoas nos olhos, veja que as pessoas sentem aquilo que nós sentimos também, que as pessoas sofrem, têm as mesmas angústias que nós temos. E nós podemos, então, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que a outra pessoa conhece, nos ajudarmos mutuamente. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, criou a lei de sociedade, que faz com que a gente viva perto um dos outros. E é isso que vai fazer realmente a nossa transformação. É necessário, então, companheiros, que nós possamos colocar em prática o que nós já sabemos. E, mais uma vez, a Joana de Ângeles nos traz o seguinte aqui, que é necessário desenvolver o relacionamento interpessoal. Isso é importante. A gente realmente tem que aprender a conversar com as pessoas e, mais do que conversar, a gente tem que aprender a ouvir as pessoas, porque falar é relativamente fácil. Agora, ouvir exige de nós realmente um esforço muito grande, porque a gente gosta, na maioria das vezes, de falar às pessoas, demonstrando todo o nosso conhecimento, e nem sempre a gente está disposto a ouvir aquilo que a pessoa quer dizer para nós. Saber ouvir é uma forma também de caridade, e é uma caridade muito valiosa. É preciso também desenvolver o diálogo, a tolerância, a compreensão e aprendemos a auxiliar as pessoas naquilo que elas necessitam. Porque nós vamos dar às pessoas aquilo que nem sempre a pessoa ainda tem condições de nos dar. Mas se já temos condições, então, de distribuir, então, o diálogo, a compreensão, a tolerância, que nós o façamos. Porque esse é o nosso papel de criaturas que aqui estão e já têm um certo conhecimento e entende que é um espírito realmente que viveu muitas reencarnações, vai viver outras para frente. Tem conhecimento e usa esse conhecimento na sua transformação, sabendo que a sua transformação vai colaborar para a melhora do próprio planeta. Que nós possamos voltar para os nossos lares, certos de que temos Deus como nosso Pai, Jesus como nosso guia e modelo, nosso irmão maior, e os espíritos amigos, que sempre querem o nosso bem, principalmente que a gente possa lembrar-se sempre do nosso anjo da guarda, porque ele vela por nós, quer o nosso bem de forma incondicional. E a gente volte para os nossos lares em paz, absorvendo esses fluidos realmente saudáveis que aqui dentro do Centro Espírita nós estamos recebendo. Muito obrigado pela atenção, muito boa noite e até a próxima oportunidade.